Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, eu vou dar sequência, na matéria que a gente começou a ver das reformas protestantes, no qual, a partir dessas reformas, surgiram novas igrejas desmembradas aí da Igreja Católica, devido às críticas que a Igreja Católica vinha sofrendo, por diversos pensadores aí. Um dos primeiros que teve sucesso, foi o Martinho Lutero, que fundou a Igreja Luterana, alemã. Então, a Igreja Católica, vendo, o seu poder aí começar a enfraquecer, começar a se desmembrar, devido a essas reformas, o surgimento dessas novas religiões, a Igreja Católica ela assume uma posição aí de defesa, de contra-ataque, para que o seu poder permaneça, ou então até aumente, de certa forma. Então, esse movimento da Igreja Católica é conhecido por nós como a Contra-Reforma. Ou seja, se nós temos os reformadores, exigindo mudanças ali, na Igreja Católica, desmembrando, nós vamos ter a Contra-Reforma, que vai ser as mudanças que a própria Igreja Católica, vai fazer para manter o seu poder. Então, essas reformas dentro da Igreja Católica, que a Igreja Católica vai fazer, na sua estrutura, elas vão ser mais discutidas, de forma mais aprofundada, no Concílio de Trento. Tá? No Concílio de Trento, nós vamos ter várias novas denominações, funções, da Igreja Católica, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, o Concílio de Trento, o que ele foi? Ele é uma assembleia, ele foi uma reunião com os líderes ali da Igreja Católica, sendo presidido pelo Papa, é claro, mas juntamente com vários bispos, alguns padres, monges, em busca, de solução para impedir essa expansão aí dos protestantes, tá? E dentre as medidas tomadas pela Igreja Católica, nós podemos destacar, algumas aí, tá? Aqui a imagem, representando o Concílio, de Trento. Nós podemos definir aí a criação do Tribunal do Santo Ofício, que tinha como objetivo punir e condenar os acusados de heresia, tá? Ou seja, aquelas pessoas que cometiam crimes, contra a igreja, contra a palavra do Senhor, que praticavam outras religiões, outras seitas. Isso daqui, o Tribunal do Santo Ofício, ele vai ter uma atuação muito grande aqui no Brasil também, julgando e punindo muitos indígenas, devido às suas práticas religiosas, aos seus rituais xamânicos, enfim, às suas formas de curar doenças utilizando plantas, benzeduras. E o Tribunal do Santo Ofício ele tem uma atuação muito grande aqui no Brasil. Tá? Mas não só aqui no Brasil, como em toda a Europa. Vai ser o Tribunal, do Santo Ofício um braço aí, da Inquisição, uma nova forma de Inquisição, que vai condenar várias pessoas aí à fogueira, à morte, à tortura. Outro ponto vai ser o de manter os dogmas da igreja, os 7 sacramentos e a hierarquia do clero, tendo como figura máxima o Papa. Então, eles vão reafirmar a autoridade papal, perante, toda a cristandade, a reafirmação dos 7 sacramentos, que nós temos aí, não sei se eu vou lembrar todos de cor aqui, mas nós temos o sacramento do batismo, o da crisma, o da Eucaristia, do casamento, da extrema-unção, e faltou mais 2 aqui que agora eu não me recordo, tá? Mas depois eu coloco para vocês. E manter os dogmas da igreja, ou seja, as suas crenças, as suas leis, mais fundamentais. Confirmar o celibato, porque o celibato é a questão ali da castidade, da castidade dos padres, tá? Porque o padre, todo mundo sabe que ele não pode se casar, com uma mulher, por exemplo. Por que que eles julgam isso? Porque eles falam que o padre ele está casado com a igreja,
né? Então, esse casamento com a igreja não permite ele, né, ter outros tipos de relações, né, com mulheres. Tá? Então, é como se não permitisse dois casamentos. Então, se ele já está casado com a igreja, não pode ter outro relacionamento. Tá? De forma contrária, as igrejas protestantes, a maior parte delas, permite que os seus pastores, né, os seus líderes religiosos, mantenham, né, tenham um casamento, né, mantenham relações sexuais aí com mulheres, né? Ou seja, não tem esse vínculo, né, do casamento com a instituição. Acabar com os abusos, né? Então a igreja ela se preocupou muito em perseguir, em condenar, né, padres que tivessem praticando esses tipos de abuso, né, vendendo artigos religiosos, né, a prática aí do comércio, né, a simonia de artigos sagrados, a venda do perdão. Então a igreja ela foi diminuindo, né, esse discurso, tá, da venda de indulgências aí, que foi um dos principais motivos para ela receber aqueles questionamentos, aqueles protestos. Tá? Então, a igreja ela se preocupou muito em combater isso. Dentro da Contra-Reforma, né, nós também temos aí a criação da Companhia de Jesus, tá? Que também vai ter uma atuação muito forte aqui no Brasil. Tá? A Companhia de Jesus ela é fundada pelo monge, né, Inácio de Loyola, em 1534, e ela tinha o intuito de fortalecer a posição da Igreja Católica em países católicos e difundir o catolicismo, né, na Ásia e na América, que eram ali os continentes, né, onde que tanto espanhóis quanto portugueses, né, vão iniciar as suas colonizações, né, a partir da expansão marítima, que a gente vai ver num outro momento, né, o momento das grandes navegações. Então, um dos motivos das grandes navegações, né, que recebeu o apoio da Igreja Católica, era de converter aqueles nativos, né, desses países a novos membros da Igreja Católica. Então, se ela perdeu muitos membros na Europa, né, ela vai ganhar muitos membros, né, com a conversão desses nativos aí. E isso vai se dar muito devido ao empenho aí, né, à ação da Companhia de Jesus. Então, né, aqui reafirmando algumas coisas que eu já disse, proibiu a venda de indulgências, criou seminários para a formação do clero, que também era uma das críticas, né, de que o clero não tinha um preparo espiritual, né, para interpretar a Bíblia, né, para lidar ali com as questões espirituais. Então, né, uma formação mais continuada, mais aprofundada, né, dos novos padres. Criou o Index, que é um índice, né, de livros proibidos, né? Vários livros que têm textos, né, têm escritos que vão contra esses dogmas da Igreja Católica, né, contra as verdades pregadas pela Igreja Católica. Em alguns desses livros, por exemplo, né, em nomes, nós temos o Galileu Galilei, né, que assim como Nicolau Copérnico, né, reafirmou ali a teoria, né, do heliocentrismo, né, de que era a Terra, né, e os astros que davam volta ao redor do Sol e não o contrário. Proibida a livre interpretação da Bíblia. Então, os protestantes, né, eles defendiam essa livre interpretação da Bíblia. Por isso que o Martinho Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão, né, uma língua aí popular na época, para que mais pessoas tivessem acesso ao conteúdo dos textos sagrados. Mas a Igreja Católica ela reafirma, né, essa livre interpretação, que eu preciso de uma pessoa preparada, né, no caso o padre ali, né, para interpretar aqueles textos ali, senão vira bagunça. E, né, a reafirmação aí do poder do Papa, né, da infabilidade papal. Aqui, né, uma imagem do Index, né, nós temos vários outros, então é como se fosse um dicionário, né, de livros proibidos que a Igreja Católica considerava na época. Aqui alguns instrumentos, né, que eram utilizados aí pela Inquisição, tá, como forma de tortura, né, para fazer as pessoas confessarem, né, os seus pecados ali, os atos que elas estavam sendo condenadas. Né? E é claro que utilizando instrumentos, né, desse tipo aqui,
as pessoas iriam confessar mesmo se não tivesse feito nada de errado, né? E eu mesmo ia aguentar manter. Né? Então, nós temos aí várias iluminuras, né, de instrumentos de tortura, de técnicas de tortura, né, imaginando isso daí que a igreja, né, praticava isso. Então, essas imagens, né, fui passando aqui para vocês, vocês encontram muito mais, né, são representações, tá, desses instrumentos, dessas técnicas de tortura, mas que nos sensibiliza um pouquinho, né, da forma com que a igreja já tratou as pessoas, né. É claro que isso daqui é num passado, né, num contexto histórico, então hoje em dia a própria igreja, né, condena, ninguém vai defender isso, né, jamais, tá? Então tem todas essas mudanças aí temporais, mas em nenhum momento no passado, né, isso daqui já foi tratado como normalidade, tá? Então com isso a gente termina aí a parte aí, né, da reforma e da contra-reforma protestante. E ainda nessa semana, né, nós vamos começar a trabalhar a formação aí dos estados, né, nacionais, para depois a gente ver aí, né, finalizando esse conteúdo da Idade Moderna, as grandes navegações. Então, desejo vocês bons estudos. Qualquer dúvida, né, vocês me procurem aí para a gente discutir. Um abraço.